começando mais um Falando Nisso. Hoje é quarta, né? Quarta-feira, meio de semana. Tá friozinho, tá bom pra ficar aqui com a gente? Tá bom demais pra ficar aqui com a gente, tá bom demais pra ficar pertinho de você também. Bora lá começar o nosso programa, bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Sabe aquela sensação de fracasso? Aquela sensação de você estar no fundo do poço, que você pensa que é o final de tudo? Não é não. Pode ser apenas o recomeço. Porque quando a gente perde alguma coisa, aí a gente consegue enxergar um novo caminho. E principalmente a gente consegue enxergar aquele caminho que a gente nunca mais deve pegar. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? O ministro Alexandre de Moraes assumiu nesta terça-feira uma vaga no TSE e imagem bem constrangedora marca a videoconferência realizada nesta terça-feira pelo Parlamento Europeu. Converse com a gente, participe do programa. E tem prêmios para você, viu? Um super kit aí no nosso facebook.com/falando nisso Band. Um é da Tracta Polipet Cooper e Ortovip, um outro é do Café Brasileiro e também do kit Tarumã. Olha que bacana, tem 8 kg de arroz Tarumã, 5 kg de feijão carioca, 2 kg de feijão preto, uma panela de pressão e uma sacola personalizada. São 3 kits para participar de cada um. Você vai lá, vai curtir a fotinho, vai compartilhar, marcar 2 amigos e aí você já concorre. Bora aprender bastante, conversar de um assunto que tem sim sido um grande assunto e necessidade nesse momento, dia de papo cabeça. Quando a gente falou de coronavírus, veio o auxílio emergencial. E pelo menos 11 milhões de pessoas, Luquinha, estão com pedido do auxílio emergencial ainda em análise. Desse total, 5,7 milhões de cadastros são analisados pela primeira vez, mas outros 5,3 milhões estão passando por uma segunda ou terceira averiguação, Sol. Pois é. Qual é o seu caso? Você tem dúvida? Por exemplo, quando está em análise ou quando não foi aprovado, quem é o responsável? A gente vai saber agora. A gente vai até a Baixada Santista conversar com ele, que abriu um espaço aí na sua agenda e a gente está muito feliz em recebê-lo. Ele que é o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, Sidney. É Sidney ou Sidney? Sidney. Sidney, Solange. Sidney, boa tarde, meu querido. Muito obrigada. A gente sabe da sua agenda, da agenda de todos da Caixa, nessa época muito atribulada aí. E eu sei que com muito carinho você vai conseguir nos orientar sobre bastante coisa. Muito obrigada, viu, Sidney? Eu agradeço o espaço e a oportunidade de nós orientar todas as pessoas com o benefício. Tá ok. Só que antes de entrar com as perguntas, a gente sempre tem uma enquete no Instagram. Vamos lá, Luquinha. Pois é, você de casa pode participar com a gente, acessando @falando nisso Band e também participando da nossa enquete. Estou abrindo aqui para vocês e você vai nos nossos stories e responde então. Vamos lá. Opa, foi? Foi. Tá aqui, ó. Você solicitou ou conhece alguém que tenha solicitado o auxílio emergencial do governo? 92% diz que sim, viu? E você sabe como é feita a avaliação para saber se tem direito ou não ao auxílio? 71% não sabe, então a gente vai conversar com você sim. Deixa sua pergunta também aqui nessa caixinha de perguntas aqui no nosso Falando Nisso Band, tá bom? Pois é, tá cheio de perguntinha aqui, Luquinha. A primeira pergunta eu vou fazer eu mesmo pro Sidney, né? Sidney, a gente sabe que o ministro Onyx Lorenzoni, né, ele disse que talvez hoje, né, mais pessoas estariam inseridas aí nesse auxílio emergencial. Isso foi dito ontem e eu queria saber se o martelo já foi batido, se entrou mais gente nessa lista, se você tem essa informação. Ainda não tenho essa informação, Solange, com relação ao novo cadastro, tá? Nós já pagamos aí mais de 58 milhões de beneficiários e temos realizado também o pagamento em dinheiro essa semana, tá? Um calendário aí que vai até o dia 13, para aquelas pessoas que eventualmente não conseguiram utilizar o Caixa Tem para pagamento de contas, ou que de repente não transferiram para o banco, ou até para outro banco, ou até para a Caixa, o seu benefício. Ok, então a gente vai mostrar depois o Caixa Tem, né, Luquinha? Tá chegando um monte de pergunta. Tá sim, aliás, Sidney, nosso programa aqui é baseado em perguntas que às vezes rolam na internet, as pessoas não sabem se é verdade ou não. E a querida aqui quer saber se é verdade que muitos brasileiros vão ter que devolver o auxílio emergencial, se sim, por quê? Existe isso mesmo ou é fake news, Sidney? Isso começou a ser noticiado ontem na
nas redes sociais, mas eu não tenho nenhuma informação a respeito disso ainda, tá? É importante deixar claro que se a pessoa eventualmente quiser devolver, existe um canal para isso, as agências estão preparadas para isso. Nós tivemos casos, por exemplo, de algumas pessoas que receberam e decidiram não utilizar o benefício por algum motivo qualquer e já fizeram a devolução na própria agência. Então, esse dinheiro retorna para o governo. Mas com relação a essa obrigatoriedade, eu vi algumas coisas ontem nas redes sociais, mas nós não temos nada ainda a respeito. Ok, aqui o Tribunal de Contas da União, daqui a pouquinho a gente vai dar essa notícia, alertou, viu, Sidney, o governo federal, você deve estar sabendo, né, de algumas pessoas que não deveriam ter recebido o benefício e estão recebendo. Então é um alerta aí do Tribunal de Contas da União. Daqui a pouquinho Israel Goldenstein vem com alguns detalhes sobre essa informação. Mas agora a gente vai conferir um vídeo, né, Luquinha? A Maria de Fátima, vamos lá. Boa tarde, Sol, boa tarde, Lucas, boa tarde, doutor. Sou Maria de Fátima. Gostaria de saber que eu dei entrada no auxílio emergencial, só que eles me negaram, porque meu marido é aposentado e ganha 2,5 salários. Mas como eu pago NPS, sou diarista, sem serviço agora, né? Porque ninguém está querendo povo na casa para trabalhar. Eu gostaria de saber o porquê que eu fui negada, tá? Beijo para vocês todos, tchau. Pois é, a gente precisa deixar claro quando é da Dataprev, Sidney, e quando é Caixa. Perfeito, Solange. Então, todo o cadastro ele é analisado pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Eles é que determinam aí quem pode receber a partir dos aspectos legais aí que foram definidos. No caso dela, pelas informações que ela trouxe, provavelmente ela está no cadastro como dependente do marido e o marido tem uma renda superior à que é prevista para que sejam beneficiados pelo programa. Ok, então, porque muita gente, né, inclusive estava conversando com a assessoria da Caixa hoje, confunde, a Caixa não é só a Caixa, existe a Caixa e existe Dataprev. Então, são dois sistemas aí, um que libera para o outro poder pagar, entendeu? A gente pode até explicar melhor sobre isso depois no próximo bloco, viu, Sol? Mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. Como a gente estava falando, né, o Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$600. Agora sim, nós vamos até a redação do Falando Nisso, saber mais detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein. Boa tarde, Israel. O alerta deve ser apreciado ainda hoje, esse alerta do TCU? Deve sim, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso aqui pela TV Band Vale. De acordo com as últimas informações repassadas pelo relator da fiscalização, o ministro Bruno Dantas, o parecer deve ser apreciado hoje pelo plenário e faz uma série de recomendações ao governo. Esse mesmo relatório indica que mais de 2 milhões de cidadãos podem ter sido excluídos, mesmo tendo direito a esse benefício. A fiscalização foi obtida pelo jornal O Estadão. O jornal mostrou que os brasileiros que vivem no exterior estão recebendo o auxílio emergencial. Jovens militares das Forças Armadas dependentes de famílias que são beneficiárias de programas sociais também foram contemplados com essa ação. Os técnicos do Tribunal de Contas da União, o TCU, usaram dados de 2019 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz algumas informações detalhadas sobre emprego, renda e composição domiciliar para estimar quantos brasileiros teriam direito aos R$600 do auxílio emergencial, Solange. Pois é, então tem gente que pediu, não deveria ter pedido e está ganhando. É esse alerta que o TCU fez. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assumiu uma vaga, né, Israel, no Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia virtual contou com a participação aí do presidente Jair Bolsonaro. Qual é o período do mandato? Só o ministro Alexandre de Moraes cumprirá o mandato de 2 anos, mas essa informação está dando meio que um rebuliço na capital federal, porque o presidente da República já teve alguns embates com o ministro Alexandre de Moraes, principalmente na nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo da Polícia Federal. Ele já atuava na corte como ministro substitutivo desde abril de 2017. A vaga efetiva surgiu após a saída da ministra Rosa Weber, que presidiu o TSE por pelo menos 2 anos, mas deixou o cargo na semana passada para agora assumir o TSE o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Alex Guzmão.
A exemplo da posse do presidente do TSE na semana passada, a cerimônia em que Alexandre de Moraes passou a ocupar uma cadeira no tribunal também foi com a presença virtual dos convidados, incluindo o presidente Bolsonaro e os presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre. Foi a primeira vez em que Bolsonaro e Moraes estiveram no mesmo evento, depois que o presidente criticou fortemente o ministro que determinou a operação com 29 mandados de buscas e apreensões contra políticos, empresários e blogueiros, apoiadores de Bolsonaro no inquérito das fake news. Em outro ponto de atrito com o presidente, Moraes barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Na cerimônia do TSE, Bolsonaro não se manifestou, mas ele falou bastante no retorno ao Palácio da Alvorada à noite. Ele disse que pode desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, e policiais civis e militares cumpriram 35 mandados de prisão contra uma quadrilha acusada de exploração ilegal de 9 mil árvores centenárias em regiões de mata nativa do Amazonas. De acordo com denúncias, a organização criminosa é formada por empresários do ramo de móveis e serralheria e também por agentes públicos que recebiam propina para a liberação das cargas ilegais. Luquinha. Conversar agora com o Israel sobre a situação aqui das estradas na região. Tudo tranquilo? Tranquilo sim, Lucas. Hoje a gente começa falando sobre a Dutra, porque por lá acabou de acontecer aí um ponto de lentidão. A gente tem esse registro feito pela CCR Nova Dutra. São pelo menos de 2 a 3 quilômetros em Jacareí, no quilômetro 163, sentido São Paulo. Esse ponto de lentidão é motivado por obras na pista, tem conificação, tem homens-bandeira. A CCR Nova Dutra está fazendo esses serviços agora, período da pandemia, porque tem o menor fluxo de veículos sentido São Paulo e sentido Rio de Janeiro. Então é uma ação feita pela CCR Nova Dutra e também pela Polícia Rodoviária Federal. Para quem segue pela Tamoios, trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão. Tem obras no trecho de serra, mas o motorista faz uma boa viagem neste momento, Lucas. Valeu, Israel. Olha, a chuva veio, só que ela não fica pelo menos para hoje, viu? Aliás, o tempo instável em alguns lugares da região, a chuva vem mesmo para daqui a 2 dias. Bora conferir então na previsão do tempo de hoje? Em Campos do Jordão, tempo instável, mas difícil chover, pequena possibilidade de chuva, máxima de 18 graus. Em Jacareí, máxima de 23, Cachoeira Paulista, 26 e Taubaté, máxima de 25 graus. No litoral, máximas de 22 em Caraguatatuba e Ilhabela, com maior possibilidade de chuva por lá. Aqui em São José, máxima de 23, quero destacar a chuva para sexta-feira, que vem, a máxima de 18 graus. E o fim de semana, a previsão é de tempo fechado mesmo, com chuva também do domingo, um pouquinho aí mais quente, máxima de 26 graus. E no próximo bloco, a gente comenta com vocês que a polícia apreendeu carga com 250 mil cigarros, tudo contrabandeado. E hoje também tem dicas da Vale Infusões. Oi pessoal, eu sou Fabiana Alves, médica gastroenterologista da Vale Infusões. Hoje eu irei responder para você quais são os exames que nós fazemos para detectar as doenças inflamatórias intestinais, tá? Quer saber? Então fique aí, aguarde um pouquinho. Mais um ano que se passa, mais um ano sem